inicialmente quero dizer da minha alegria de estar aqui, na PUC, local em que eu não vinha há muito tempo, muitos anos, e que oportunidade que foi favorecida pelo João Batista, claro, a quem eu agradeço pelo aceite do texto meu e, sobretudo, assim não tem problema. E iniciativa de dirigir e de organizar essa revista Cultura Crítica, né? Disse a ele há pouco que me fascina a maneira como ele tem conduzido e sobretudo, essa apresentação, né? Que é a primeira vez que eu acho de um lançamento de uma revista com um debate, uma apresentação dos textos. Normalmente, quando se manda um texto, se escreve, o texto é publicado, né? Mas o contato com o leitor se fica distante, né? Com a presença nossa aqui, possibilitando talvez um debate. Eu acho que é uma ideia interessante, dinâmica, e eu acho que é bastante, estou assim, parabenizando essa ideia, essa oportunidade. Sinceramente, eu agradeço, João Batista, e claro, a acolhida, né? O aceite do texto. Ah, com certeza. Agora eu vou ouvir sempre. Quero dizer também que o José Saramago é um escritor de que eu gosto muito, mas eu não sou especialista em Saramago, né? Os trabalhos que eu escrevo, minhas teses, não foram sobre esse autor. São sobre literatura portuguesa, mas não especialmente sobre Saramago. Mas a escrita desse autor, nobelizado, acho que fascina a todos. Então, cada um de nós tenta desvendar um pouco esse universo, né, que eu acho que é múltiplo, rico, sobretudo pela maneira com que ele enfrenta a linguagem, a palavra, né, e os modos de narrar. O texto assim, que eu escrevi, né, tem como título Uma Fenda Insolúvel, procura colocar em evidência justamente essa imagem da fenda. Claro, não só no seu sentido literal, sobretudo figurado, porque eu acho que é a imagem, uma metáfora, não só para tentarmos, não só uma imagem presente na obra do Saramago, de diversas maneiras, né, como também uma maneira, me parece, de abordar, de interpretar, né, uma maneira de abordagem para o leitor apreender o seu universo. E eu começo a lembrar, claro, né, vocês imaginam vão ter acesso ao texto, claro que eu vou falar rapidamente, né, não vou entrar, não vou exemplificar, apenas dar uma ideia geral desse texto, desse artigo, para vocês se sentirem instigados para ler o texto. No início, eu abordo justamente a imagem da fenda, né, o que significa, o que ela conota, né, que implicações existem nessa imagem. Bom, então, eu lembro que fenda não só quer dizer quebra, corte, né, partição, quebra de integridade, como também desvio, fuga, margens, né, recusa, violência, separação, enfim. Nós poderíamos explorar vários sentidos simbólicos que estão implicados, né, na fenda, esse corte, quer dizer, literal e figurado. Mas eu começo, claro, e nem poderia ser diferente, imagino, explorando o romance Jangada de Pedra, né, de 86, em que, claro, o corte se dá literalmente numa situação narrativa, né, criada pelo autor, mostrando a cisão, né, da península em relação ao resto do continente e o que isso significa, né, em termos de abordagem, de visão, a importância dessa fenda como essa visão crítica do autor, né, essa noção fundamental que é a de ruptura, de quebra. Né? Quebra do quê? Uma quebra de pertencimento, né? Uma quebra de continuidade, ou de um engajamento que não convém ao autor. O que importa é criar modelos outros, né? Não modelos. A maior
o que alimenta o projeto estético de Saramago parece ser sempre a não fixação em modelos, ou não seguir, né, a certas visões institucionalizadas. E, sobretudo, instigar no leitor exatamente essa não conformação e não conformidade. Quer dizer, desequilibrar o que é estável, né, por várias vias. Quer dizer, não só do ponto de vista ideológico, sobretudo pelos modos de operação de uma linguagem que se constrói para operar na narrativa esses cortes, essa quebra, né? Então, esse rompimento com o que é estável, o que é estabelecido, o que é institucionalizado, e que, para mim, nessa imagem alegórica da quebra, né, da fenda lá dos Pirineus, que aparece, por exemplo, em Jangada de Pedra, é fundamental. E ela acaba se desdobrando em outros modos de figuração simbólica, né, o corte, a fenda, para justamente caracterizar aquilo que, a meu ver, faz parte da natureza própria da linguagem literária, que opera por uma refração. A linguagem literária, eu diria artística, poética ou narrativa, opera com o corte, né? Ou seja, com um não espelhamento, com um não reflexo direto, mas justamente com desdobramentos, com deslocamentos. Então, essa noção é fundamental porque ela tem que ver com a estrutura, com construção, né, narrativa, não só com modos de ver, né, com valores, com aquilo que está no nível, né, do conteúdo, da diegese. E isso é interessante porque Saramago acaba criando várias obras, nos seus romances, essas figurações. Aí eu abordo mais ou menos isso, não me detenho muito em Jangada de Pedra, é só um pouco de partida. Depois mostro um pouco como isso se dá em Memorial do Convento, né? Quer dizer, e deslocamentos que se operam por várias formas de abordagem, e sobretudo pelo olhar muito maroto do narrador, né? Que é um demoníaco, que cria as instabilidades, deslocamentos, enfim, essa visão, está na mira corrosiva do autor, justamente colocar a voz do narrador, e que é a sua arma mais eficaz, né, o poder de contravenção, e de criar mesmo sempre uma desestabilização. E eu não vou citar exemplos, mas eles acabam acontecendo e são muito expressivos da maneira hábil com que o narrador vai justamente criando os seus cortes, seja pela caricatura, seja pela ironia, né? Seja pela maneira com que burla provérbios, ditos estabelecidos, convenções de toda a ordem, né? Convenção ética, política, social, dos próprios códigos narrativos, né? Quer dizer, a metalinguagem importantíssima em Saramago. Portanto, comento esses dois romances, e um terceiro que é o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Que não só por causa do viés religioso que ele desestabiliza, mas também pela ótica do narrador, não os valores propriamente dito, mas situações extremamente grotescas, cômicas, em que a burla, o espírito trocista, né, eu acho fundamental nessa escrita, acaba aflorando e surtindo efeitos, né, de sentido os mais variados. Então, eu só concluindo, quero dizer que eu gostei de escrever, quer dizer, o fato de enviar um texto para uma revista que, digamos assim, homenagearia Saramago, me deixou muito feliz, e sobretudo por me forçar a me colocar numa perspectiva outra, quer dizer, né, tentando criar, né, colaborar de certa maneira com uma interpretação, não para fechar, porque é impossível, né, sabemos disso, mas para colaborar de certa forma com essa obra rica, múltipla que é a do Saramago.
e dizendo que a imagem da fenda foi, então, portanto, tomada como metáfora do propósito cortante da visão crítica, né, presente em toda a obra do Saramago. Só para terminar, eu gostaria de deixar como epígrafe retirada da obra, né, do Evangelho segundo Jesus Cristo, um dizer que nos espanta. Na verdade, é uma epígrafe posta no final, né? Desculpe, mas um jogo, se Saramago joga, por que nós também não podemos jogar, né? Ele diz, ele não, esse narrador diabólico. Então o diabo disse, é preciso ser-se Deus para gostar tanto de sangue. Ele. Obrigada e obrigado por ter me ouvido. Obrigada, João Marcos.